A aula de hoje diz respeito à prescrição de treinamento para quem teve Covid, para quem tem Covid e para quem não quer pegar Covid. É isso mesmo, o tema é exercício físico e Covid-19. E nós iremos deixar um direcionamento claro, tanto para você que gostaria de treinar sozinho, quanto para você treinador, profissional de educação física, que precisa de se atualizar no momento com as últimas evidências de prescrição em atividade física nesse direcionamento. E pessoal, antes de iniciar essa aula, eu gostaria de fazer um elogio às academias de Pedro Leopoldo, que se uniram aí para reivindicar o direito do profissional de educação física a exercer sua profissão nesse momento em que ele foi vacinado, para atuar como profissional de saúde, e fazer um elogio às academias que se uniram, e uma sugestão para você de Pedro Leopoldo, que quando essa onda passar, procure uma academia para cuidar de sua saúde, ok? E olha só, pessoal, nós aqui do Aquaplay, eu elaborei um plano de ação para a Prefeitura de Pedro Leopoldo, com o intuito do profissional de educação física hoje atuar em 3 instâncias. A primeira instância de prevenção contra a Covid, a segunda instância de reabilitação para quem teve Covid e a terceira instância como triagem, com o intuito aí de também nós desinflarmos aí os hospitais e as UTIs da cidade, que já começa a aparecer uma certa lotação. Na nossa percepção, os profissionais de saúde hoje deveriam atuar de forma orquestrada para que a gente pudesse combater esse vírus hoje, no momento agora, atual, onde é o momento em que mais precisamos realmente dos serviços que são essenciais. E na aula passada eu já dei uma prova para vocês com muito rigor e embasada com referências aí de grande calão. Nessa aula eu já vou propor esse direcionamento de como que a gente deve atuar de maneira prática, ok? Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, nós temos uma plataforma online de treinamento, que é uma plataforma que é referência no Brasil. Gravamos até uma live aí com a Universidade Federal de Ouro Preto para apresentar essa plataforma. Ela está lá na nossa página do YouTube e nós iremos liberar para todos os moradores de Pedro Leopoldo a nossa plataforma online nesse período de pandemia para que se possa exercitar em casa, ok? Basta seguir a gente lá no Instagram, Aquaplay Saúde Ampliada, e clicar lá no Aquavips, ok? Lá no like da bio tem esse direcionamento. Para além da nossa plataforma online, nós também temos condições de ofertar para vocês a nossa equipe de personagens que atendem em casa, ok? O personal Pezão, a personal Julie, nós iremos colocar o like deles aí na bio aí para vocês nos procurarem aí nos comentários, ok? E eles, assim como os nossos estudantes de educação física, o Bruno, o Washington e a Roberta, farão uma prova conosco, assim como fazem sempre uma prova aqui no Aquaplay sobre os diversos temas de prescrição em treinamento. Então vocês aí, olha, alunos, vão ver essa recomendação geral e vão tornar essa recomendação geral viável para o seu treinamento em casa. Já os nossos personagens vão estudar, mastigar as evidências e responder a nossa provinha aí para conseguir prescrever com qualidade e manter a equipe Aquaplay, pessoal, sempre em alto nível, pegando evidência aí de última instância para prescrever o seu treino com qualidade. E para além, quero deixar um agradecimento aqui ao Dr. Paulo Gentil, que nos deu um banho de evidências aí, sempre contribui para melhorar o nível da educação física, e essa aula aí, mais uma vez, sendo embasada por um conjunto de evidências fornecidas pelo Dr. Paulo Gentil. Além disso, pessoal, deixar algumas recomendações. O professor Rafael Carvalho é um que fala sobre imunidade também, lá no Instagram dele, E o professor Fábio Seschini, professor doutor Fábio Seschini, ele fará uma aula sobre esse mesmo tema do Covid-19 agora no domingo às 9 horas.
Então, se você quiser se embasar melhor para a prescrição, não deixa de conferir essas 3 feras aí que a gente coloca como indicação para falar sobre exercício físico e Covid-19. Então vamos lá, pessoal. Primeiro falar um pouco do nosso questionário de triagem aí, por que seria tão importante, pessoal. Primeiro dispositivo que eu vou apresentar para vocês, que é o oxímetro, é um aparelhinho aí que a gente coloca no dedo, pessoal, e você pode ter em casa, viu? Se você comprar aí esse aparelhinho na internet, você acha aí com preço entre 100 a 200 reais. Procura lá o selo da Anvisa, né, para garantir a qualidade desse produto, né, e o grau de veracidade das informações. E pessoal, por que o oxímetro hoje ele é tão interessante para a gente ter sobre o controle próximo da gente? Olha só, mais de 70% das mortes de Covid-19, tanto nos Estados Unidos como na Europa, elas foram consideradas mortes silenciosas, né? Passaram despercebidas. É por isso mesmo que a Sociedade Brasileira de Imunologia ela está alertando para a importância do monitoramento da oxigenação para evitar a mortalidade e também internações de pessoas com Covid-19. O que acontece, pessoal? Em termos práticos, se o paciente ele não está apresentando uma falta de ar, como a gente vai saber se ele está com Covid-19? Uma das estimativas é a hipoxia. E apenas usando esse aparelhinho aqui, pessoal, a gente consegue medir a saturação de oxigênio no sangue. E caso ela apresente abaixo de 95, já é uma estimativa que pode estar considerando essa pessoa com Covid-19. Então a gente pode ou isolar ela, né, ou dobrar os cuidados sobre essa pessoa. E pessoal, além disso, né, ele apresenta frequência cardíaca, né, que juntamente com a pressão arterial, pessoal, que é esse aparelhinho de pressão aqui, e se você não tem um desse em casa, é aconselhável que você tenha um aparelho de pressão automático aí para aferir a sua pressão, principalmente se você é um hipertenso. A gente sabe que a pressão arterial hoje, 30% dos pacientes hospitalizados por Covid-19 tinham uma pressão alta. Então, se você já apresenta pressão alta, um controle da pressão nesse momento passa a ser fundamental. E se não, pessoal, cuidado com a ansiedade, porque pode gerar esses picos de hipertensão. E se nós nos quisermos, né, estar fora da probabilidade de risco, esse monitoramento ele é importante. Então, um aparelhinho de pressão, ele contribui muito para o momento. E temos também o glicosímetro, pessoal. É um aparelhinho muito interessante, né? Para você faz um furinho no dedo aí, você acompanha os níveis de glicose no sangue. Um valor de referência aí para glicemia em jejum é abaixo de 100, pessoal. Mas na glicose casual é diferente, tá? Ele pode ser meferido qualquer hora do dia. E até 140 é considerado normal. Acima de 140 nós consideramos aí um indício de pré-diabetes. E acima de 200, diabetes, pessoal. E por que é tão importante nós termos um monitoramento de glicosímetro hoje, nosso monitoramento da glicose? Olha só, pessoal, na última aula nós apresentamos aí que uma evidência do Pugliese e do Carrasco, que vai falar que independente se você é diabético ou não, estar com a glicose acima de 140 no sangue aumenta 2 vezes mais a sua probabilidade de internação, quando internado, morte por Covid. Então, é muito importante que você se mantenha ativo em casa e também controle sua alimentação para diminuir sua probabilidade de risco. E olha só, pessoal, esse aparelhinho aqui que é o termômetro, que muitas vezes nós usamos aí como uma grande referência aí para a gente nos prevenir, né? Ele é interessante somente se ele for correlato a uma série de outros aparelhos de triagem que vai nos dar uma estimativa melhor sobre o paciente, a pessoa que está com Covid-19. Por quê, pessoal? Olha só, um levantamento feito por um laboratório norte-americano, pessoal, avaliou 30 mil pessoas, que dessas 30 mil pessoas, 1,3 testou positivo para Covid-19. E dessas pessoas que testaram positivo, apenas 12% estavam com a temperatura acima de 37,8. Então, pessoal, isso mostra pra gente que como o comércio está fazendo muito hoje, né, só aferindo temperatura, é muito pouco pra gente isolar, afastar ou ter segurança
sobre esse controle e sobre essa gestão da circulação de indivíduos. Além disso, uma anamnese técnica, ela é muito interessante. A gente vai deixar um protocolo de anamnese aí para vocês terem orientação aí, né, para os profissionais, por exemplo, poder utilizar com os seus alunos. Muito importante para a gente juntar o que? Evidências que podem vir a trazer aí um diagnóstico de Covid ou, né, direcionar esse indivíduo para outro estabelecimento. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente falando, se o indivíduo ele tem ou não Covid, a recomendação para ele, pessoal, é que faça atividade física. Mas eu vou explicar em mais detalhes isso lá para frente, tá? Tem muito pingo no i para colocar nessa afirmação minha. E, pessoal, um dos objetivos do exercício nesse momento, durante a Covid-19, nós não podemos levar em consideração que nós queremos criar adaptações fisiológicas para melhorar o indivíduo, tá? Hoje, o objetivo está mais ligado a manter o sistema imune em alta, também manter o sistema respiratório bem e manter o sistema cardiorrespiratório também bem, funcionando bem. Eu diria que esses são os 3 principais objetivos de fazer atividade física neste momento. E por que a gente tem que deixar claro isso e colocar isso com uma ênfase, pessoal? Porque determinados tipos de prática hoje pode ser prejudicial ao invés de benéfica no que diz respeito à Covid-19. Então vamos lá. Rapidamente falando, né, fazendo um resumo aí, pessoal, para os nossos alunos aí que têm a intenção de treinar. Recomendações gerais aí ofertadas pelo Dr. Paulo Gentil ainda em 2021, publicadas em artigo, pessoal, vai dizer que o mais interessante hoje é trabalhar com baixo volume e uma baixa duração da atividade, ou seja, menor que 45 minutos, cada série por grupamento muscular, não correspondendo mais de 3 séries, assim, 2 séries já é mais do que recomendado para grande grupamento muscular. O que isso quer dizer, pessoal? Exercícios que trabalham mais de uma musculatura em conjunto. Por exemplo, eu vou fazer um supino, eu estou trabalhando tríceps, deltoide anterior e peitoral, ok? Eu estou fazendo uma puxada, eu estou trabalhando bíceps, deltoide posterior, toda aquela musculatura das costas, latíssimo do dorso, romboides. Então, pessoal, exercícios multiarticulares que envolvem, por exemplo, mais de uma articulação, cotovelo, ombro, por exemplo, eles são mais recomendados no momento, porém com baixo volume. O que seria esse baixo volume, pessoal? Não ultrapassar, por exemplo, 6 repetições máximas pode ser uma recomendação aí que a gente trata para pessoas aí de grupos de risco. Mais à frente a gente vai justificar por que dessas afirmações. Eu estou passando um resumo básico para aquele aluno que não quer ver toda a justificativa, ele quer pegar um básico e ir lá fazer os seus treinos, tá, pessoal? Mas mais para frente nós vamos colocar os pingos nos is. E olha lá, intervalos longos entre as séries, de 2 a 3 minutos, são recomendados. A gente não quer, nesse momento, chegar à falha concêntrica, nesse momento, fazer atividades intensas que podem causar efeitos imunossupressores, ou seja, diminuir a sua imunidade. A gente vai apresentar evidência que vai deixar claro o porquê dessa conduta no treinamento físico. Além disso, algumas pesquisas vão mostrar que treinar no horário da tarde ou ali no fim da noite é melhor do que treinar de manhã, por causa dos níveis de leucócitos que são produzidos nesse período do dia comparado com outro período do dia, ok? E além disso, quando formos fazer aeróbico, pessoal, nada de maratona. Nós vamos deixar claro isso aqui, porém, o aeróbico contínuo ele é recomendado desde que seja em baixa intensidade e caso você venha fazer protocolos HIIT de alta intensidade e curta duração, é preferível que você faça os protocolos de HIIT curto, com uma duração menor de 20 minutos e com uma intermitência, por exemplo, 30 segundos de intensidade e 1 minuto e meio de recuperação, ok? E agora, pessoal, que nós já passamos de maneira bem geral por essas recomendações,
vamos começar aí com uma maior densidade que é direcionada aí para profissionais de educação física. E olha só, pessoal, uma pessoa que teve um quadro mais grave, ela pode demorar a reabilitar mais. Quando antes intervimos fazendo atividade física, melhor. E antes de mais nada é preciso entender que o princípio da individualidade, ele é um princípio dos mais importantes a serem considerados no momento, ok? Ou seja, dependendo dos sintomas que a pessoa apresentar e a partir de uma correlação de várias evidências aí, como anamnese, todos esses aparatos aí de triagem, nós vamos prescrever um treino individual, levando em consideração a carga que o sujeito trabalha, testes preditivos de carga, por exemplo, ou em consideração o nível de condicionamento do indivíduo para prescrever uma velocidade de trabalho na esteira, ok? E com atividade física nesse momento, pessoal, nós queremos o que? Aumentar a força muscular, queremos aumentar a massa magra desse sujeito, nós queremos aumentar a função cardiovascular desse sujeito, nós queremos diminuir as desordens psiquiátricas aí que pode aparecer nesse momento de lockdown e nós queremos também melhorar a condição física desse indivíduo. E se a pessoa ainda ela estiver com Covid, pessoal, o objetivo da atividade física passa a ser, então, nós controlarmos o quadro inflamatório. O exercício ele funcionará atuando como um anti-inflamatório. Aumentar o sistema imune, né, um sistema de defesa do nosso organismo. E aqui devemos entender a diferença entre o remédio, que é o exercício físico, pode ser, e o veneno, que o exercício físico também pode ser, pessoal. Olha só, o David Lima, que é um dos maiores pesquisadores do mundo no campo de imunidade, pessoal, ele vai falar que o exercício físico ele pode ser um bom remédio. Ele aumenta o efeito, né, de imunidade, de imunovigilância, que atua tanto em células de câncer como patógenos. Além disso, temos uma maior ação de fatores anti-inflamatórios, reduzindo uma inflamação sistêmica no organismo. E conseguimos uma boa resposta no quadro inflamatório, mesmo que o vírus ainda ele esteja presente no organismo. Ou seja, temos evidências hoje que o exercício, sim, ele é importante até mesmo para as pessoas que estão com o Covid no momento. O que acontece, pessoal? O que acontece é que o exercício, a validade desse exercício, ele funciona como se fosse uma curva em J. O que isso quer dizer, pessoal? Se a gente faz atividade física, a gente diminui o risco de ter alguma complicação com o Covid. Ou seja, o risco que antes era 1, ele passa a ser meio, ok? Se fizermos atividade física, porém, se nós errarmos na dose e exagerar essa atividade física, pessoal, aí vem o J, porque o risco ele pode aumentar, ok? E olha que interessante, pessoal, como que a gente resolve isso? Calculando a dose e resposta correta, tá? Olha lá, a pesquisa de Davis, de 1997, é um estudo esclarecedor. Eles fizeram que ratos inalassem o vírus da herpes, que promove uma inflamação no pulmão. E olha que interessante, pessoal, eles deixaram os ratos fazendo uma caminhada ou simulando maratona. Havia 3 grupos, um grupo controle, que não fazia atividade física, um grupo que fazia uma caminhada de meia hora, colocava os ratinhos lá para caminhar durante 30 minutos, e o outro grupo de ratos que fazia uma maratona, pessoal, 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas andando. E olha que interessante, pessoal, eles perceberam que os ratos que tinham maior morbidade, 25% dos ratos sedentários, né? Agora, nos ratos que caminharam 30 minutos, fizeram uma atividade física considerada leve, eles diminuíram esse quadro de morbidade deles a 13%, ou seja, até então a atividade física ela foi considerada como positiva. Porém, aqueles ratos que fizeram a maratona, pessoal, treinaram excessivamente, eles aumentaram a morbidade deles em 50%, ou seja, saíram de 25% e foram para 50%. Isso quer dizer que não é qualquer dose que funciona nesse momento. A forma que você vai fazer atividade física, ela pode mais te prejudicar nesse momento do que te ajudar.
ok? Para isso, então, é importante que você procure profissionais de educação física qualificados, por exemplo, que viram essa aula, tá? E olha lá, pessoal, será que nós podemos prescrever exercício de qualquer forma? Nós somos bruxos, somos mágicos? Não, pessoal, não podemos. Aqui no Aquaplay, quem já trabalha, conhece, né, com a gente já sabe que nós fazemos 3 horas de avaliação física, dividido em 2 sessões, onde vamos avaliar o seu condicionamento físico, né? A velocidade de trabalho sua é de acordo com um teste de VO2. A carga que você carrega nos equipamentos, nós mensuramos através de um teste preditivo de carga, não tiramos da nossa cabeça, ok? Então, não existe prescrição sem uma predição antes, sem levar em consideração fatores da individualidade, principalmente agora que nós precisamos controlar a dose e resposta de treino com muito rigor, ok? Então, vamos lá, pessoal. Uma pessoa infectada, volumes baixos de treino é aconselhado, nós vimos aí essa evidência do RAP. Nada de repouso, vocês perceberam também com essa evidência que eu trouxe que o sedentarismo ele é prejudicial, né? Tá aí a importância das atividades físicas nesse momento. E assim teremos menos morbidade. E a pesquisa de 2013 de Gleason, pessoal, ele pegou atletas olímpicos e avaliou o adoecimento desses atletas em relação a quantidades de horas que eles treinavam por dia. Entre 3 a 6 horas eles tiveram uma taxa padrão de adoecimento. Mas olha que interessante, quando o treinamento desses atletas olímpicos, eles ultrapassavam 7 horas, as pessoas começavam a adoecer em dobro, 2 vezes mais do que treinando de 3 a 6 horas. Muito importante essa evidência para a gente entender que existe uma dose de treinamento correta hoje e a qualificação do profissional de educação física ela é fundamental neste momento. Ou seja, não fique parado, porém também por outro lado, não exagere, ok? Principalmente agora, né, que vocês estão aí abandonados, sem um profissional de educação física para te acompanhar, né? Então vamos lá, pessoal. Quando a atividade ela vai ser prolongando demais, nós liberamos hormônios catabólicos, é o caso do cortisol, por exemplo, e introduzimos fatores imunossupressores. Por isso não é interessante fazermos volumes tão altos de treino. E levando isso em consideração, pode ser que tenhamos que dar mais ênfase para atividades mais curtas, as que utilizam, por exemplo, a via glicolítica, a via que a gente chama de via anaeróbica, né, pessoal? Ou seja, treinos menos volumosos, com sprints, por exemplo, sprints de 10, 15 segundos. Na musculação, não chegar a 30 repetições máximas, 20 repetições máximas. Hoje, isso pode causar um efeito imunossupressor, então precisamos ficar atentos a isso. E mais uma evidência do Horn, de 2010, é um estudo que avaliou mais de 2.000 atletas, verificando que quanto mais aeróbico é o componente das atividades, menor é a contagem de neutrófilos deles. Seriam, né, pessoal, leucócitos aí que atuam nas células como parte da defesa do organismo, né? Ou seja, totalmente correlacionado com a imunidade. E olha só, os neutrófilos são agentes importantíssimos para combater o vírus que cai na corrente sanguínea. Ou seja, talvez seja interessante priorizarmos atividades como força, potência, essas mesmas que eu citei anteriormente. E pode ser interessante avaliarmos até mesmo a hora do dia, pessoal. Olha lá, o grupo de Bolquelia de 2018, ele colocou pessoas que exercitarem da mesma forma em horários diferentes, às 9 horas da manhã e a outra às 18 da tarde, num clima quente. E ele encontrou que quando as pessoas elas se exercitavam às 18 horas, elas possuíam maior quantidade de leucócitos nas células. O que a gente está dizendo? Melhor imunidade. E vamos lá, pessoal. O mesmo grupo de Bolquelia, em 2017, ele mostrou que uma pesquisa similar, mas com o clima frio, comparando aí pessoas que se exercitavam às 9 da manhã e às 16 horas. E olha que interessante, a temperatura estava igual nos 2 horários. Então, uma explicação sugere que no período da manhã nós temos maior nível de cortisol.
Essa explicação veio do RAIS de 2010, outra pesquisa. Então, pessoal, se exercitar às 16 horas ou até mesmo lá no finalzinho da tarde parece ser melhor do ponto de vista da presença de leucócitos na célula, né? Atuantes aí como responsáveis pela melhora da nossa imunidade. Então vamos lá. Recomendamos atividades mais curtas, preferencialmente entre 45 e 50 minutos. E devemos então evitar aquele estresse metabólico, pessoal. Por isso mesmo, se formos escolher um aeróbico, escolher um aeróbico de baixa intensidade, se ele for contínuo, e se ele for em mais alta intensidade, nós fazemos intermitência, 30-30, 31-30, evitando, né, de chegar naquele estresse metabólico que a gente vai alterar demais a frequência cardíaca e ficar bufando para fazer atividade. Esse não é o melhor momento de criar adaptações fisiológicas. Então vamos lá, pessoal. Podemos até, né, utilizar protocolos CIT. Os mais recomendados são os CITs, protocolos iniciais, né, protocolos de sprint, que nós, por exemplo, fazemos tiros de 15 segundos e recuperamos 8 vezes o valor do tempo, né? Ou seja, 15 segundos, 2 minutos de recuperação. Podemos fazer tiros mais curtos, até de 10 segundos também. E na musculação a mesma coisa, né, pessoal? Não é hora de nós priorizarmos a falha concêntrica, a intensidade máxima do treinamento, né? É hora de trabalharmos aí com intensidades moderadas, né? Então, estamos vendo aí que do ponto de vista cardiovascular, protocolos MIT de moderada intensidade são mais indicados que protocolos HIIT de alta intensidade. Todos esses cuidados são importantes ficarmos atentos. Ok, com isso aumentamos a defesa do organismo contra a agressão que o vírus ele causa. E depois que o vírus ele causa esse comprometimento, nós iremos refletir também sobre a questão pulmonar, que no início da aula eu apresentei como um dos objetivos para a gente ficar atento neste momento. E existem vários níveis de pessoas que saíram da Covid com um comprometimento pulmonar diferente, né, pessoal? Algumas pessoas nem apresentam comprometimento e outras têm uma deficiência respiratória aguda, ok? E a natação, ela pode ser uma boa, né, prescrição para essa época. Contudo, o treinamento de força ele não escapa também, pois os músculos condicionados eles geram, né, um menor esgotamento da capacidade pulmonar. Então, se você apresenta músculos com mais resistência de força e mais força, consequentemente, você tem uma resposta pulmonar cardiovascular melhor. Então, vamos lá, pessoal. Precisamos de mais força, sim, e massa muscular também. E a pesquisa de Steiner de 2007, de Chan de 2003, eles vão falar, né, que existe uma grande perda nesse movimento. 6 a 20%, entre outras pandemias, tem redução na capacidade pulmonar e fraqueza muscular, mesmo se acompanhando essas pessoas por 2 meses após a alta, né? Isso daí é uma das pesquisas também compôs aí a SARS, né, que é uma infecção muito próxima da Covid-19 e até 2 meses o sistema pulmonar ele pode estar em deficiência. Até 2 meses não, né, pessoal? A gente tem casos aí que chegam a ultrapassar a 1 ano, porém esses 2 estudos avaliaram 2 meses. E olha lá, ONG 2005 e UI 2005, 37% das pessoas que tiveram SARS tiveram prejuízo na saúde após 1 ano, é o que eu acabei de dizer. E um quadro geral de saúde ruim, né? São pessoas quanto mais nós pegarmos essas pessoas que foram infectadas e colocarmos elas para serem ativas, mais a gente tem uma resposta sobre a melhora da funcionalidade dessas pessoas. Então, precisamos hoje atuar, né, como forma de reabilitação. E olha lá, a pesquisa de Ostoff, 2013. Baixa de força e condicionamento físico é associado com a baixa de condicionamento físico. Isso a gente já sabe, a baixa de exercício físico na vida, na verdade. Shalom, 2007. Baixa força é um preditor de mortalidade em doenças pulmonares, independente do grau de limitação respiratória que a pessoa ela apresente. E se nós conseguimos resgatar a força dessa pessoa, nós também aumentamos a possibilidade dessa pessoa ficar viva e com menos sequela em relação à Covid-19.
E a pesquisa de Lee, de 2009, ele vai falar que pessoas com doenças agudas recebem treinamento físico para tratamento, recebem fortalecimento para aumentar a capacidade pulmonar, inclusive, pessoal, dentro dos hospitais, dentro de UTIs. E melhora na capacidade funcional, melhora na saúde, e isso é bem tolerado, sendo que raramente apresenta efeitos colaterais. E recomendações, pessoal, que tentemos superar essas dificuldades respiratórias em estágios mais graves, como por exemplo, a pessoa mal conseguir se respirar, né, pessoal? Inclusive pesquisas que vão mostrar pessoas que estão com aparelhos respiratórios ligados, né? Isso também, pessoal, é sugerido, o exercício físico também é sugerido, mesmo nesses casos, e eu vou mostrar evidência disso. Olha só, Garnacho 2015, a musculação é um componente que é recomendado como primeira atividade, pois nós conseguimos manusear o impacto respiratório na pessoa em reabilitação. Dizemos que na musculação, dependendo de quantas repetições nós prescrevemos para o indivíduo, nós conseguimos alterar muito a frequência cardíaca desse indivíduo ou pouco, né? Se diminuirmos o tempo que a fibra fica sob tensão, por exemplo, menos impacto cardiovascular. E olha lá, pessoal, a pesquisa do Paulo Gentil, né, a nossa referência aí para compor essa aula, de 2021, sugere que uma redução da intensidade no volume, isso que nós já apresentamos. Enquanto mais tempo nós nos exercitarmos e de forma também mais intensa, mais impacto nós vamos ter na respiração. Então, se tratando de respiração, pessoal, essa recomendação ela vem bem alinhada para o que nós pretendemos como objetivo. E olha lá, podemos pensar num cluster, por exemplo. Para quem não conhece o cluster, que é um sistema de treinamento utilizado aí para alunos avançados na musculação, nós trabalhamos aí com cargas de 90%, 16 repetições, porém nós planejamos um intervalo de recuperação dentre a série. Então você não faz as 16 de maneira contínua, você faz 4, pausa durante 30 segundos, por exemplo, faz mais 4, pausa, mais 4, pausa e mais 4. Você então aumenta o tempo de recuperação entre as células, né? Entre a série, pessoal. E a gente precisa considerar dessa forma, se utilizarmos um cluster, que nós, com essa pausa, conseguimos reabilitar a capacidade pulmonar aos poucos da pessoa, ok? Então, dependendo do nível que a pessoa apresentar de sintoma de Covid, um cluster é um baita sistema auxiliar nesse momento. Então vamos lá, pessoal. É preciso aí, né, considerar a individualidade e mesmo recomendações para quem treina com máscara, pessoal. Porque para quem treina com máscara, ela pode causar uma intoxicação de gás carbônico por um princípio psicoativo. Tonteira, náusea, elevação da temperatura, dentre outros, são sintomas de quem treina com máscara. Então, quem treina com máscara, pessoal, precisa de menos intensidade, menos volume, mais tempo de recuperação para que a máscara ela não te intoxique, ok? Então, mesmo treino para melhorar a capacidade pulmonar também melhora a imunidade se nós utilizarmos máscara. Então, ao longo da aula vocês vão percebendo que os 3 objetivos que nós separamos lá em cima, melhora do sistema circulatório, melhora da imunidade, melhora do sistema respiratório, também treinar com máscara, essas evidências todas elas compõem o direcionamento para a melhora desses 3 sistemas, pessoal. Por isso que é uma mágica bacana que nós fazemos, né? Então vamos lá, resumo: duração curta de estímulo, se tratando de capacidade pulmonar, duração curta do total do treino, se tratando de capacidade pulmonar, e longas recuperações, se tratando de capacidade pulmonar. Se a gente recupera muito, estabilizamos a nossa respiração antes de começar uma nova série. E, né, pessoal, como nós dizemos aí, protocolos de treinamento cardiovascular intermitentes, 30 ou em 30, são recomendados nesse momento. E agora, pessoal, saímos da respiração, falamos um pouco de imunidade e falando de sistema cardiovascular.
outro sistema que é muito afetado pelo Covid-19. Uma pessoa que teve Covid, devemos trabalhar como se fosse um cardiopata, pessoal. Uma métrica próxima de prescrição. Devemos atuar aqui de forma conservadora. Por isso, dependendo do quadro de Covid apresentado, nós precisamos de um aval de um cardiologista. Muito importante esse trabalho interdisciplinar entre as áreas. Por quê, pessoal? Olha só, artigo do Gentil de 2021. Neste artigo está presente um dos maiores cardiologistas do mundo, o Weimar Selva Barroso, pessoal. E por que esse cuidado especial aí, né? O coronavírus ele causa algumas complicações cardíacas. A pesquisa de Wang de 2020, ele vai mostrar um alto potencial de causa de arritmias, insuficiência cardíaca e pode lesionar também o próprio miocárdio. E a pesquisa de Pelícia 2019 vai falar da miocardite, que nada mais é que uma inflamação no miocárdio. Por isso ela tem esse nome, né? E nesse caso, pode ser que o médico não autorize, ele opte por uma precaução de repouso. Por isso é importante uma liberação médica, principalmente quando se trata de casos mais graves e quando estes casos estão relacionados a problemas cardiovasculares. Porque uma pessoa que teve miocardite, pessoal, mesmo após a liberação, ela vai precisar de fazer uns exames periódicos. O médico ele vai estipular semestral, anual ou até mesmo de 2 em 2 anos. Porém, o risco da miocardite e uma dose e resposta equivocada pode causar morte súbita. Então a gente está falando de algo que é muito sério de ser considerado, né? Não é algo para a gente passar aí, olha, sem um cuidado sobre a prescrição. E continuando, pessoal, supondo que você é um personal trainer e receba um cliente com miocardite liberado. Ele está liberado pelo médico, o médico falou, vamos lá, vamos fazer com que a atividade física seja um remédio para a reabilitação desse indivíduo. Basicamente, nós iremos cuidar com rigor do duplo produto dessa pessoa, pessoal. É uma forma que nós aqui do Aquaplay já prescrevemos para clientes hipertensos, né? A gente faz um check-up inicial para o cliente hipertenso e quando esse cliente ele apresenta um descontrole na pressão arterial, passa a ser mais importante aí nós averiguarmos o duplo produto durante o treino. E o que seria esse duplo produto, pessoal? Ele é um cálculo da frequência cardíaca desse indivíduo versus a pressão arterial sistólica. Você pega essas duas evidências durante o treinamento e vai fazer esse cálculo. Se neste cálculo a gente tiver um valor que ultrapassa 30 mil, pessoal, começa a ficar perigoso o exercício físico para esses sujeitos. Então a gente precisa, por exemplo, depois de uma série de grande grupamento muscular, eu fiz um supino, fiz um agachamento e lá pegar rapidinho a frequência cardíaca, rapidinho a pressão arterial para a gente ter o controle do duplo produto e assim fazemos uma prescrição aí, olha, segura desse aluno que sofreu aí um quadro mais problemático de Covid-19, né? Essa é uma prescrição que a gente atua com cardiopata, pessoas com hipertensão em graus elevados e também pessoas aí com a hipertensão descontrolada. Esse cuidado é fundamental a gente ter ao longo do treinamento. E a pesquisa do Gentil de 2020, ele vai falar que nós devemos sim prescrever para esses indivíduos como se fosse um cardiopata. Volume reduzido, pouco tempo sob tensão. O que seria um pouco tempo sob tensão, pessoal? É o tempo que a sua musculatura passa trabalhando. Se você faz 20 repetições, o tempo sob tensão que a musculatura trabalha é longo. Se você faz 6 repetições, temos um tempo sob tensão curto. E isso também vai variar sobre como você controla a velocidade de execução do movimento. 12 repetições fazendo 1 segundo na concêntrica e 5 segundos na excêntrica é diferente de 12 repetições fazendo 1 segundo na concêntrica e 1 na excêntrica. Você tem quase aí, olha, 5 vezes mais tempo executando uma repetição controlada de forma lenta. Então, quando a gente fala de tempo sob tensão, nós devemos também considerar
exatamente isso, né? O tempo que a fibra fica sob tensão. Não é só repetições, ok? Então vamos lá, pessoal. Se a gente trabalha com mais volume e mais tempo sob tensão, consequentemente nós temos mais frequência cardíaca elevada e mais pressão arterial elevada. Logo, a gente tem uma menor segurança no treinamento desses indivíduos. Período do dia, se você fizer o mesmo esforço de manhã ou à tarde, sua pressão arterial ela sobe mais pela manhã do que pela tarde. Isso é pesquisa também, hein, pessoal? E a hipotensão, pessoal, o efeito pós-treino de um efeito hipotensor após o exercício físico, ele também é mais evidente no período da tarde do que período de manhã. Então, se pudéssemos escolher qual a hora do dia, preferencialmente à tarde. Então vamos lá, pessoal. Aeróbico que gera menor impacto é o mesmo, se tratando aí desse sistema que nós estamos operando agora. Ou seja, HIIT curto, 30 e 30, com intermitência, né? Se a gente for trabalhar o limiar, pessoal, aquele limiar, olha, que ele ultrapassa 120% da sua velocidade máxima num teste de VO2, ou seja, considerando uma percepção de esforço aí, uma nota de 0 a 10 que vai calcular a sua intensidade de treino, o 10 como nota máxima de intensidade, a gente não deve ultrapassar, pessoal, o 7 ali, ok? Se a gente trabalha num estúdio como o nosso, que tem um rigor técnico, a gente sabe exatamente a sua porcentagem em relação ao seu teste de VO2. Então a gente calcularia em torno dos seus 90% do seu VO2 máximo, tá? Isso não é alto, pessoal, considerando que num HIIT a gente pode chegar até 150% do seu VO2 máximo, ok? Então, trabalhe aí com cautela para não produzir efeitos imunossupressores. Em resumo, a mesma prescrição direcionada para preservarmos a imunidade também é a mesma prescrição direcionada para melhora da capacidade pulmonar e também é a mesma prescrição relacionada para a melhora do sistema circulatório. E elas três, elas abrangem o uso de máscara sem intoxicação por CO2. Então a gente tem um casamento muito bom aqui para direcionar os seus treinos de maneira segura, eficaz e que ela realmente vá contribuir, principalmente nesse momento agora que o contágio, né, e o índice de disseminação do vírus está alto. E olha lá, pessoal, além disso temos que pensar também nos efeitos psicológicos. Silva, 2020, houve um aumento de 80% de problemas de ansiedade, depressão, estresse ao longo desses lockdown, né, pessoal? E entre as pessoas que deixaram de fazer atividade física, o problema ainda foi maior. E o efeito direto sobre o sistema nervoso central, pessoal? A pesquisa de Troyer de 2020, ela vai mostrar que o vírus tem um efeito direto no sistema nervoso central, assim como a pesquisa de Vinegard de 2020 vai mostrar que pacientes de Covid têm um efeito maior de estresse pós-traumático, consequentemente maior problemas de depressão. Então, mais ainda importante a intervenção do profissional de educação física desde já, porque a gente sabe que o exercício físico ele funciona muito bem para diminuir graus de ansiedade, estresse e depressão, pessoal. Gordon, 2018, sabemos que o exercício é remédio para transtorno de humor, reduz depressão, ansiedade, estresse, distúrbios do sono e faz tudo isso até mesmo com pessoas que estão em internação, isso mesmo, estão em UTIs. Então veja como nós estamos entendendo e mudando a perspectiva da sociedade em relação ao exercício físico, né? Eu tenho certeza, pessoal, que depois de uma aula dessas, você vai pensar sobre a nossa prática de maneira diferente, né? E entender a importância de hoje o profissional de educação física ser considerado como fonte atuante nesse combate de Covid-19. E olha lá, pessoal, eu tenho que fazer exercício, mas quando? As pessoas que mais sofrem com exercício são aquelas que têm alguma comorbidade. E a posição do Paulo Gentil aí, que é a nossa referência dessa aula, pessoal, é que o exercício ele deve ser recomendado em todos os momentos. A gente está percebendo que, inclusive em UTIs, pessoal, ele está sendo prescrito e ele está conseguindo resultados considerados de reabilitação em Covid.
Contudo, né, pessoal, a gente tem que considerar a prescrição a partir do princípio da individualidade, ok? De acordo com os sintomas que a pessoa ela apresentar. E o professor Fábio Seschini ele vai mostrar uma lista que pode chegar a 270 sintomas. Então é muito importante fazermos uma triagem e, se tivermos mais rigor e condições de trabalho, testes de carga, testes submáximos de VO2, como uma marcha estacionária, por exemplo, para a gente conseguir intervir de maneira mais cirúrgica, controlada neste momento. Nada melhor do que um espaço de treinamento personalizado, né, pessoal? E tem pessoas que vão iniciar com a pressão manual, ou seja, ela está em um estágio tão grave de reabilitação em Covid que a pressão manual pode ser uma forma de atividade física no momento. E existem casos e pesquisas aí que mostram, inclusive em UTIs, pessoal, pessoas fazendo supino, por exemplo, só simulando mentalmente. E isso daí tendo uma resposta e um impacto positivo em relação à recuperação. Também pessoas que trabalharam nesse meio com elásticos. E olha que interessante essa pesquisa de Oliveira de 2020. Eles isolaram células de gordura e olha que essa pesquisa ficou até famosa, pessoal. E eles verificaram que essas células de gordura, elas estavam associadas com o aumento dos fatores do vírus da Covid-19 ela se multiplicar. Ou seja, quanto mais células de gordura, mais probabilidade de circulação do vírus. E essa pesquisa ficou famosa, pessoal, porque eles testaram a irisina, que é uma miocina, uma substância que é liberada pelo músculo durante o exercício físico. E descobriram que ela regulava os fatores de replicação viral durante o exercício físico, reduz os valores associados à complicação e inibe os fatores associados à replicação do vírus. Então essa pesquisa ficou famosa como uma das responsáveis por afirmar a importância do exercício físico nesse momento. E vamos lá, pessoal, continuando, nós temos então uma afirmação: o repouso ele não faz sentido nesse momento, né, pessoal? Essa afirmação, ela vem de encontro desde a primeira evidência, lá das primeiras evidências que nós apresentamos no rato, né, pessoal? Os ratos que ficavam parados aí, o risco de morbidade 25%, com os ratos que ficavam ativos a 13%. Aqui nós confirmamos de novo toda a importância do exercício físico nesse momento. E o Gentil, em 2021, pessoal, ele vai falar que existem estudos com treinamento resistivo em pessoas dentro de UTIs que estão com ventilação mecânica e recebendo ar com aparelhos. A pesquisa de Barbalho de 2019 vai avaliar 20 mulheres que estavam internadas em UTIs e durante 5 semanas metade dessas mulheres faziam musculação com elástico, supino, puxada, e a outra metade nem elástico usava, pessoal. Eles usavam uma contração isométrica, né? Por exemplo, fazer um bíceps e contrair, isso é uma contração isométrica, ou uma simulação, que é aquilo que eu havia falado anteriormente, uma simulação que eu estou fazendo supino, uma simulação que eu estou fazendo uma puxada e promovendo com essa simulação uma contração isométrica. E olha só, pessoal, encontrou melhoras de 50% da capacidade funcional desses indivíduos, da capacidade muscular, no músculo, né, pessoal? E um aumento da espessura do bíceps até 40%. A gente está falando de treino de força em UTIs com elástico. A gente está falando de treino de força em UTIs com simulação de exercício físico. Então, o tríceps, por exemplo, aumento de 20%, encontraram um aumento de 15% do peitoral. Então a pergunta é, precisamos ou não de entender o exercício físico hoje como um aliado no tratamento e reabilitação de Covid-19? É claro que sim, né? Porém, com muita cautela, com muita responsabilidade, com muita precisão técnica, baseado na individualidade. E controlar todos esses parâmetros para prescrever com qualidade, ele é fundamental. O material mais importante para um bom treino, pessoal, é sem dúvida nenhuma o recurso humano. Aquele profissional que se dedica, estuda, ele pega o seu problema, os seus sintomas e constrói algo planejado, orquestrado para lidar bem e resolver melhor os sintomas que você apresenta, seja deficiência no sistema circulatório, seja deficiência no sistema respiratório, seja deficiência
no sistema nervoso central, não é? Ou mesmo uma baixa considerável de imunidade. Então, pessoal, outro artigo de Gentil em 2020, o artigo ela é intitulado, né, o treinamento resistido diante da pandemia do coronavírus e o tempo de pensar fora da caixa, né, pessoal? E nesse artigo ele cita exatamente isso que eu estou falando para vocês. Nós não podemos prescrever mais do que nunca, porque a gente nunca pode, mas mais do que nunca, prescrever fórmulas gerais, aulas coletivas para pessoas que tiveram Covid, porque existem, pessoal, mais de 270 sintomas. Existem pessoas que duram 2 meses a questão dos sintomas e outras que duram 1 ano. E o grau de intensidade diferente de uma para cada. Então, fazer uma boa triagem, uma boa avaliação física, ela é fundamental para a gente escrever de forma bacana. Então vamos lá, pessoal, atenção aos sintomas, né? Na aula do Fábio Seschini, lá no domingo, ele vai apresentar todos esses sintomas para você. Se você é profissional de educação física, não deixe de ir lá conferir, tá? Mas olha só, é muito comum: dores no corpo, dificuldades respiratórias, garganta inflamada, fadiga geral, dores no peito, tosse persistente e febre. E se o seu aluno, pessoal, apresentar algum desses fatores, uma alternativa, por exemplo, é a consultoria online. Agir com cautela é muito importante, porque se esse aluno ele tiver algum agravamento de insuficiência cardíaca, por exemplo, né, o exercício ele pode ser prejudicial. Então, o trabalho interdisciplinar, um check-up com o médico, ela é fundamental nesse momento. Porém, as evidências já mostram que deixar de exercitar não é a solução. A questão é mais como se exercitar do que propriamente se exercitar ou não se exercitar. Ok, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Não há... Consideramos que essa pessoa já com Covid podemos intervir à distância, né, com uma consultoria online. Então, passando, pessoal. Enfim, relembrando lá o início da aula, que nós prescrevemos para tratar em prioridade os sistemas mais afetados pela Covid-19, a gente está falando de melhora de imunidade, a gente está falando de melhora cardiorrespiratória, a gente está falando de melhora do sistema circulatório. Então, pessoal, novamente citando aquele resumo que a gente fez e para fechar essa aula com um direcionamento claro e preciso para vocês poderem atuar de forma positiva e para quem treina sozinho não cair naquele erro de querer chegar em capacidade máxima nesse momento ou criar adaptações fisiológicas, principalmente, né, se você apresenta alguma comorbidade associada. Então olha lá, pessoal, resumindo e novamente: baixo volume e baixa duração, menor do que 45 minutos, 1 ou 2 séries por grupamento muscular é aconselhável. Além disso, baixo número de repetições, a gente está falando de 6 repetições, você pode chegar até 12 repetições, pessoal, mas cuidado com o tempo sob tensão, ok? Intervalos longos de recuperação, 2 a 3 minutos. Consequentemente, pessoal, se você trabalha com menos volume de treinamento, 6 RM, a gente está falando de mais carga. Então, a recuperação também ela é importante de acordo com a porcentagem de carga que você está trabalhando. É claro que com 6 repetições você não vai trabalhar 50% da sua capacidade de uma repetição máxima. Você vai trabalhar com 70%, 75% em estágio de Covid, né, pessoal? Porque a gente sabe que fora do estágio de Covid, essa carga aí para 6 repetições é 90%, ok? Então, se exercitar de tarde ou até mesmo ali no finzinho da noite é melhor do ponto de vista aí da produção de leucócitos, né, e do ponto de vista aí da questão da imunidade, né, pessoal? E, pessoal, o aeróbico sempre levar em consideração a intermitência, né? 31 e 30, 30, 30, não atingir efeitos aí de taquicardia gigantesca que vão levar a adaptações fisiológicas. Não é hora de ênfase e meta, foco, força e fé para emagrecer. É hora de mantermos toda a questão da imunidade em alta. E além disso, sistemas de treinamento avançados, eles são perfeitamente encaixados nesse momento, como cluster, por exemplo. Faço 4, recupero, ok? Levando tudo isso em consideração, pessoal,
Usem e abusem da nossa plataforma online. Hoje ela está também como venda aí nas plataformas aí digitais, né? Para venda. Acesse lá o nosso site. População de Leopoldo está liberada para vocês aí no período de pandemia. E se você tiver condições aí de contratar um personal, liga aqui para o Aquaplay que nós vamos indicar bons profissionais que fizeram essa aula, fizeram provas sobre a intervenção de Covid-19 e com certeza eles vão conseguir pegar aí a sua anamnese, fazer testes em você para saber como intervir de forma precisa, baseado aí o que a gente tem nas últimas evidências e referências aí de como devemos tratar, exercitar durante esse período tão complicado. Enfim, no mais eu agradeço, espero aí que a aula tenha contribuído para você direcionar melhor o seu aluno ou mesmo o seu treinamento, tá bom? Acompanhe aí o Aquaplay nas redes sociais e cuidado, pessoal, precaução nesse momento, hein? Um abraço!